Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Volume 27, trecho 12. Jesus, centro da criação. A palavra desabafar da alma, valor dela. Quem é a portadora das obras de Deus? Meu abandono no Fiat continua. E me parece que toda a criação e as tantas obras que encerra são minhas amadas irmãs, mas tão vinculadas a mim que somos inseparáveis, porque uma é a vontade que nos anima e tudo que fez meu doce Jesus estando na terra forma minha vida. Então, eu me sinto como se estivesse presa com Jesus e com todas as suas ações. Então me sentia circundada por tudo, e no centro de todas as coisas via meu doce Jesus taciturno, em silêncio, calado. Que se bem que no meio de tantas obras tudo era silêncio e não tinha a quem dizer uma palavra. As obras mais belas estavam mudas para ele. Então, atraindo-me a ele, disse-me: minha filha, eu sou o centro de toda a criação, mas centro isolado. Tudo está ao meu redor, tudo depende de mim. Mas como as coisas criadas não têm razão, nem me fazem companhia, dão-me glória, honram-me, mas não quebram a minha solidão. O céu não fala, o sol é mudo, o mar agita-se com as suas ondas, silenciosamente murmura, mas não fala, não fala. É a palavra que rompe a solidão. Dois seres que trocam com palavras seus pensamentos, os afetos e o que querem fazer. É a alegria mais bela, a festa mais pura, a companhia mais doce. Seus segredos manifestados em palavras formam a mais amada harmonia. É o que Deus disse na criação, né? Fazemo-nos a nossa imagem e semelhança. Fazemo-nos a nossa imagem e semelhança. A nossa mesma espécie, né? Que é como foi dito, né, em uma das partilhas, e o que a gente vê hoje. Hoje as pessoas chamam os animais de filho, né? Mãe de pet, pai de pet. Ah, meu cachorro me ama. Não, ele não ama. Ele fica em volta de você porque você vai dar a ele carinho, dá, babá, comida. Quem te ama de verdade seria um filho, né? Verdadeiro teu, que conhece e pode reconhecer as dificuldades que você viveu para, né, criá-lo e tudo mais. Ah, mas o ser humano é ingrato. Bom, isso é outra história. Né? Quem verdadeiramente te amou é quem de verdade sofreu por você. Né? Que o Padre Paulo Ricardo via dizendo isso, né, até pouco tempo atrás. Assim Deus nos criou para sermos a correspondência do amor dele. Como ele disse que o sol
O mar e toda a criação é muda, ainda que dão a ele a honra, a glória, mas é muda e além do mais, não receberam vontade própria, né, o livre-arbítrio. Toda a criação está e vai permanecer até a consumação dos tempos, da mesmíssima forma que Deus as estabeleceu, diferente da criatura humana, né? Figura tal que pode e deve dar correspondência a Deus, né? Ser grato, né? Ter essa gratidão para com Deus e uma vez Ele que se fez carne, habitou no meio de nós e morreu e subiu ao Calvário, né? E morreu a morte de cruz por amor a nós. A vida que vivemos já não nos pertence, mas é a vida dele que temos que viver em nós. Como está dizendo do Natal, e o que eu entendi é realmente isso, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Assim se dá, né? Não só agora no Natal, mas cotidianamente, né? Na nossa vida, todos os dias, em cada momento. A palavra se encarnou, se fez homem e habitou entre nós. Né? Então, termos essa intimidade com a palavra, esse diálogo com ela, esse tempo gasto com ela. Né? E como já foi dito antes, né? Mesmo em nossas atividades, nossos deveres de ofício, de Estado, né? Ter a total atenção a esta palavra, né? A total interação para com ela, né? A não fazer nada da nossa própria cabeça, mas tudo segundo o seu divino querer. Né? Com o entendimento, né, que eu tive a respeito do Natal, viver a palavra, né? Tomar posse desta palavra, né? O ser um com esta palavra, né? A acolher, dar voz a esta palavra, acolher esta palavra, né? Todos os dias, em cada momento, né? A vida na divina vontade, né? A vivência contínua e diária da palavra, com a palavra. Seria o que? Viver o propósito para o qual fomos criados, que é conhecer, amar, tornar conhecido e amado o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que se encarnou no seio da Virgem Maria e nos chama a ser um com Ele, né? Como num trecho que foi partilhado outro dia, né? Que Jesus diz: estou no céu, mas eu tenho na terra outros Cristos, os filhos da divina vontade, que tornaram-se um com Ele, portanto é a mesma oração dele, é o mesmo choro dele, é a mesma intenção e ofício dele. Ele, agora ressuscitado e glorioso no céu, dá continuidade do seu, vamos dizer, ministério na terra, na vida das criaturas, que é em decorrência da redenção, né? A minha vida já não me pertence, a minha vida deve ser doada, gasta em prol dos interesses dele, nada mais. Tá? Como estava ouvindo a partilha de outra pessoa antes, vai dizer mais à frente no trecho, é isso. À medida que não correspondemos ao propósito que fomos criados, estamos a nos distanciar, né, desta verdade, fazendo nós mesmos de nossa vida algo insignificante, né? Calcando aos pés a vida de Cristo, o sangue de Cristo, dando morte
a vida divina, né, sendo cúmplices daqueles que perseguiram, que se mobilizaram para perseguir o, o Jesus que iria nascer, né? O Herodes, como se fôssemos, tornássemos os Herodes dos dias de hoje, né? Repetindo mais uma vez aquilo que foi dito lá no Jardim do Éden: não servirei, não servirei. Então é muito sério, né? Ah, o comodismo da pessoa, a preguiça, a má vontade, a indisposição, né, da pessoa, o seu amor próprio. Todos esses males precisam ser vencidos para darmos aqui a correspondência, porque é um ato da vontade que é preciso um querer, um propósito de vontade da pessoa. Porque o que foi dito, Jesus não violenta ninguém. Jesus não oprime ninguém, não intimida, né, de modo a pessoa fazer por, ainda que por medo de ir para o inferno. Não, é de uma forma tal que a pessoa fica totalmente livre, e uma liberdade até que leva ela a negligenciar, lamentavelmente, todo esse propósito divino na vida dela, ignorando aqui algo que, né, que ó, o que já foi dito, a vontade humana é a chave do inferno. E ainda vi agora há pouco, a tua consciência também é sua inimiga, segundo um vídeo que eu vi. O entendimento da pessoa, né, de falar a consciência nada mais é que a nossa vontade humana, que no racionalismo fica fazendo cálculos e vê até onde, né, é viável que ela vá sem ter que se esforçar muito, sem se expor muito, né, e tantas outras coisas, mantendo ali naquele marasmo, naquele comodismo. Ah, até aqui está bom. E aos olhos dela, ela mede o quanto já deu e, portanto, acha que está bom, que é o suficiente, que Jesus não tem mais o que reclamar e assim por diante. Mas quem define isso é o próprio Deus, não é a criatura. Né? Como ele diz, né, lá para Nossa Senhora, nos 31 dias com Maria, ela que tudo se deu a mim, sem reservas, eu tudo me dei a ela, sem reservas. Ou seja, não tem limites. Né? É entregar o tudo, tudo, tudo é tudo. Então, né, a palavra que rompe a solidão dos seres que trocam com palavras seus pensamentos. Tudo poderia ter sido criado a partir do pensamento divino, mas ele quis servir-se da palavra, né? Faça-se a luz, e a luz se fez. A luz veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Né? Não houve a correspondência da palavra, né? O diálogo, a comunicação, rejeitaram. Assim como se dá nos dias de hoje, as ceias de hoje. Né? Jesus passa longe,
A prioridade é a ceia, o que vamos fazer, o que vamos comer, quem vamos convidar, que vamos beber, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí a gente vê o que faz, né? Não quer estar com ele hoje, agora, né? Não, agora eu vou me divertir, né? Depois a gente vê o que faz. Me divertir hoje, porque amanhã não sei se eu vou poder. Mas onde está aquilo que foi falado, né, do sermos peregrinos nesta terra? Mas veem, né, esta vida como fim último. Ainda que não vê, se comporta como se eu fosse. Então, diante disso, realmente eu tenho que fazer isso e aquilo, concretizar todos os meus planos e sonhos, porque o futuro é incerto. Então é triste ver o quão materialista nos tornamos, né? Mesquinhos, longe estamos da verdade. Não porque Deus abandonou-nos, mas porque nós não o acolhemos, não o recebemos. Ele veio, ele está, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não o recebem. E se estes dois seres se combinam em seus sentimentos, nos afetos, e um vê a sua vontade no outro, é a coisa mais grata que pode existir, porque um sente sua vida no outro. Grande dom é a palavra, é a desembocadura da alma, o desabafo do amor, é a porta de comunicação, é o intercâmbio das alegrias e das dores. A palavra é a coroa das obras, a correspondência, né? A confirmação, a gratidão, o obrigado, o reconhecimento. Com efeito, quem formou e coroou a obra da criação? A palavra de nosso Fiat, conforme falava, saíam os presságios de nossas obras, uma mais bela que a outra. A palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção. Ó, se eu não tivesse falado o Evangelho, não existiria, e a igreja não teria o que ensinar aos povos. Tá? E por graça e providência divina, o anjo veio até a Virgem Maria, né? Querendo na liberdade dela, a sua resposta, a sua palavra, né? A sua correspondência, né? Como diz o seu Fiat, né? Como ela disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. É como disse o anjo, o meu filho, o Fiat de Deus já está às portas, já está nas minhas costas, esperando o seu, né? A fusão, a união das vontades, né? Que a minha vontade seja a sua e a sua seja a minha, tornando-se assim uma só vontade, um só amor, um só sentimento.
né, que é o que formou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? O amor recíproco do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, né? Uma total harmonia, uma perfeita harmonia. Eis a forma a qual ele quer a correspondência de suas criaturas, a fim de que, como disse no trecho lá, né, ele está no céu, mas há na terra outros tantos Cristos, dando continuidade à sua obra, fazendo assim com que derrame todo amor e misericórdia e todos o que Deus assim, no seu divino querer, quer derramar sobre toda a humanidade, né? E a palavra, a transmissão, como ele disse, se não houvesse a palavra, a linguagem, os evangelhos não teriam sido escritos e todo o conhecimento, todo o tesouro da igreja não seria possível. Então, tudo caminhou para que hoje, mais uma vez, tivéssemos aqui as suas verdades, mais uma vez, a sua palavra, né, que foi, né, escrita no livro do céu e hoje, cabendo a nós a transmissão, né, o convívio, a vivência, o exercício destas palavras, a fim de torná-las conhecidas, amadas e vividas. A palavra de nosso Filho, conforme falava, saíam os presságios de nossas obras. Uma mais bela que a outra, a palavra formou a coroa mais bela, a obra da redenção, né? O Fiat, o faça-se. Oh, se eu não tivesse falado, o Evangelho não existiria e a igreja não teria o que ensinar aos povos. O grande dom da palavra tem mais valor do que todo o mundo, né? O grande dom da palavra tem mais valor que todo o mundo. E assim vivemos. Uns não falam, uns escondem a verdade, outros vivem a proclamar mentiras e maledicências. A verdade, mais uma vez, a palavra, mais uma vez, não tem onde repousar. Né? Não tem, porque onde ela é proclamada de forma deturpada, né? Com interesses, com fins de interesses humanos, são contínuas traições aos princípios divinos, às verdades divinas. Né? E, portanto, não surge o seu efeito. Não há aí a correspondência. Né? Pelo contrário, entra aí aquele ponto que foi dito, né, dos ladrões das bênçãos e graças de Deus. Roubam de Deus. E como dizem em outra situação em que o mal triunfa pelo silêncio dos que são bons. Né? Porque enquanto estão com respeito humano, com silêncio, querendo só para si, a verdade não é conhecida, amada e nem vivida. E o que foi dito, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que se vive, não, não pode falar, não pode tocar nesse assunto não, porque tal pessoa vai ficar ofendido, tal número de pessoas se ofenderão com isso e não pode falar e, né? O que precisa é massagear o ego das pessoas mentindo para elas, né? Mas o que foi dito é a verdade,
é quem liberta. Né? Como ele disse, o grande dom da palavra tem mais valor que todo mundo. E recebemos esse grande dom da palavra. Mas como temos usado? Que nem ontem eu fui na confraternização do meu trabalho e as músicas que se tocava lá, só pela misericórdia de Deus. Então, receberam o dom de cantar, receberam o dom da palavra, receberam, né, o dom de cantar, se é que pode chamar aquilo de dom de cantar, né? Mas, enfim, receberam o dom da palavra. Mas para que a usam? Né? Para louvar e glorificar a Deus ou para o ofender? Não estou dizendo que tem que cantar música de igreja, não. Estou dizendo da correspondência, né? O propósito ao qual fomos criados. De viver o propósito ao qual fomos criados. Como no trecho lá dizia, os meus olhos são para estar a serviço de Jesus. Né? Ver que Jesus vê a minha boca, a minha fala, os meus ouvidos, as minhas mãos, meus pés, todo o meu ser à disposição dele. Então assim fica melhor o entendimento, né? Jesus iria em determinados lugares, Jesus se envolveria em determinadas situações, né? Jesus falaria, teria esse tipo de conversa, estaria ouvindo, gastando tempo ouvindo e vendo certo tipo de coisa. Ah, mas Jesus sentava e comia com os pecadores, sim. Em momento algum eu me recusei em participar da confraternização porque, eu não vou nesses ambientes não, porque, né, vocês são assim assado, né? Seria ridículo, né? Vocês só sabem beber, falar besteira e ouvir música que não presta. Então eu não me misturo com vocês. Então isso é faltar com a caridade. E o contrário do que Jesus fez, que ele se assentava à mesa e comia com os pecadores. Até o que eu senti lá foi até exatamente isso, né? Ao estar lá, enquanto ninguém pensava nele, estava ocupando-se dele, e eu não sendo melhor que ninguém, lá estava dando a ele, né, uma correspondência, um agradecimento, né, até mesmo por aquele momento, apesar de tudo, estavam ali, né, trocando presentes do amigo invisível, por mais besteirentos que fossem, enfim, é estar no mundo sem ser do mundo, né, sem compactuar com as obras das trevas, mas denunciá-la, né, como foi dito. Agora, filho do meu querer divino, queres tu saber quem rompe a minha solidão em meio a tantas obras minhas? Quem vive em minha divina vontade? Aqui, ó, esta criatura vem no meio a este centro e me fala, né? Me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas, né? Que eu agradecendo, reconhecendo o momento, agradecendo ali todo o ambiente, a situação, não dos atos pecaminosos que estavam fazendo, mas o momento de estarem ali reunidos, né? O lugar que era a alegria ali, né? Em meio à natureza, numa chácara e tudo mais,
né? Olhar as coisas com o olhar divino, né? Com o olhar de Deus, né? Apesar de o mundo estar como está, né? Mas apesar de, vejamos, o sol nasce todos os dias, né? As plantas estão crescendo, está florido, os campos, enfim, está, né? Aos olhos de Deus está como deveria estar a criação. E ao homem não lhe falta a palavra que o chama para Deus. Mesmo a criação é essa manifestação do amor de Deus que chama a criatura a voltar-se a Deus. Como num trecho que diz, né? A plantinha lá no campo, né? É esta referência para o homem voltar-se a Deus. O girassol, né? O girassol é esse exemplo. Que ao amanhecer ele está, né, de frente para o sol e ao pôr do sol ele continua, né, na direção do sol. E ao se pôr o sol ele abaixa e volta de novo, né, a sua face ali para onde vai nascer o sol. Né? E assim a criatura humana deveria viver, né, despojada de si, voltada para Deus, o grande sol divino. Né? Aquele pelo qual temos a luz nos olhos, o dom da fala, o coração batendo e os pulmões se inflando. É Deus nos dizendo: eu te amo, eu te amo. Né? Em cada batida do coração, em cada respiro nosso, em cada palpitar, né? Em cada piscar de nossos olhos. Então, tudo nos remete para voltarmos a Ele, a viver para Ele, por Ele. Mas a liberdade que Ele dá também à criatura. E ao ela se ocupar de coisas, né, vãs e inúteis, afunda nessas trevas de vontade humana, né, tornando-a cega, muda e surda, né, para as coisas de Deus. Que ele diz: quem vive em minha divina vontade, esta criatura vem no meio a este centro e me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas. Me abre seu coração e me fala de seus íntimos segredos. Me fala de meu Fiat divino e de sua dor, porque não o vê reinar, né? Porque vê as criaturas se deteriorando, né? Numa vida promíscua, né? De bebedeira, de drogadição, disso e daquilo, e quando poderiam estar plenamente felizes vivendo na correspondência a Deus, a vida verdadeira que Deus nos deu, né? Vivendo com a vontade dele, não com nossa vontade rebelde e egoísta, sendo um com ele e assim gozando das alegrias dele, co-participante das suas alegrias, de sua glória, de seu reino. Mas aqui, hoje, num primeiro momento, de suas dores, ao ver ainda tanta criatura ainda tão distante dele, né? Como naquela noite de Natal, todos ocupados, com a casa cheia e não tendo um lugar para recebê-lo, porque já estavam cheios até a cabeça, até o teto. Então, de fato, é preciso jogar coisas fora, tirar coisas,
para que tenha o espaço para ele. E não só ele, mas as coisas dele. Né? Porque já foi dito, nos esvaziarmos para sermos cheios dele. O vazio que há em nossa alma é do tamanho de Deus, só Deus a pode preencher. Mas quem quer abrir mão de suas ninharias, né, de seus trapos? Quanto demasiado valor se dá a estes trapos, né? Como ele disse ao jovem rico, né? Vai, vende tudo, dê aos pobres, depois vem e me segue. Né? E o jovem rico foi embora triste porque era de muitas posses. Né? E aqui nem digo de dinheiro, não, de coisas materiais, não. Às vezes a pessoa ela se entope de si mesma, né? De suas convicções, de seus apegos, de suas paixões. E por isso não se volta a Deus, não se posiciona, né, com Ele, porque ela não quer abrir mão de certos caprichos dela. Né? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Não se esvazia. Então é triste. Né? Quem vive é minha divina vontade, esta criatura vem em meio a este centro e me fala. Me fala de minhas obras, me diz que me ama por cada uma das coisas criadas, me abre seu coração e me fala de seus íntimos segredos, me fala de meu Filho divino e de sua dor, porque não o vê reinar nas criaturas. Né? E meu coração, ao ouvi-la, sente seu mesmo amor e dor nela. Aqui, ó. É o mesmo amor e a dor do próprio Criador na criatura. Porque o que ela anseia, o que ela mais quer é aquilo que é a vontade do próprio Deus, é que todos o conheçam e o amem e o correspondam. E sejam, né, felizes com a felicidade dele, como esta criatura é feliz apesar de. Né, ao ouvi-la, sente-se o mesmo amor e dor nela. Se sente como retratado, e conforme fala, meu coração divino se inflama de amor, de alegria, e não podendo contê-lo, abro minha boca e falo. Falo longamente, abro meu coração e vazio meus mais íntimos segredos no seu. Né? Falo longamente, abro meu coração e vazio, se esvazio meus mais íntimos segredos no seu. Né? Lhe manifesta. Falo-lhe de meu querer divino como fim único de todas as nossas obras. E enquanto falo, sinto a verdadeira companhia, mas companhia faladora, não muda. Companhia que me entende, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Né? Então não é só ficar ouvindo os desabafos de Jesus, mas é como foi dito, né? Partilhar, tornar conhecido, amado, né? Ter essa interação, ter essa participação, buscar entender, né? Compreender e como estamos aqui num grupo, né, de pessoas partilhar tais experiências a fim de que possamos alimentar o Jesus do outro,
né, trazer mais entendimento, compreensão, ou mesmo, ainda que, né, partilhar em cima daquilo que o outro falou, está falando, essa interação, né, o dar voz à sua palavra. E ao passo em que se fica muito preso, preocupado, né, atento, se avaliando, se policiando, até mesmo naquela ânsia, né, de luz, de luz, de luz, acaba restringindo, né, a Jesus a liberdade que Ele quer ter em nós, mas ser simples, estar no simples e olhar para o querer divino que Ele quer, o que Ele espera de nós, o que Ele quer fazer em nós. Essa correspondência, como obra, enquanto falo, sinto a verdadeira companhia, ser, né, essa verdadeira companhia. Companhia faladora, não muda, companhia que me entende, que me faz feliz e que posso me dedicar a ela. Né? É o Fiat, como diz Nossa Senhora, o céu não estava fechado para mim. Eu ia e vinha constantemente. Então, é essa aqui, ó, o céu não está fechado para mim, não está fechado para Deus. Eu não tenho resistência, né? Eu não tenho as minhas convicções, mas eu estou totalmente, né, aberto ao divino querer, às suas inspirações, sem restrições. Ah, Jesus, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso conversar com tais tipo de pessoa, eu não posso, né? Então, com este, o resto dele não pode contar, porque está ela ainda muito presa em si, né? Confiando em si, ocupando-se de si mesma, querendo fazer com a sua própria força, com a sua própria mão, né? É o ir querer subir pela escada de madeira, né? Apegado a virtudes. Então não quer se sujar, né, com a sujeira do outro. Até se ver muito santa, muito pura demais, para se sujar com, se contaminar, né? Ver o outro como uma pessoa que a irá contaminar. Então, mais uma vez, diferente do que Jesus viveu, né? Porque Jesus estava aberto a todos, está aberto a todos, né? Lamentavelmente, até para aqueles que vêm para o ofender, como diz, né, nas 24 horas da paixão. Que, né, acho que lá no Horto das Oliveiras ele fala: filho, para que vieste? Para que vieste? Né? Então, eu lembro que Luiz diz: eu vim para te amar, vim para te confortar, te consolar, te aliviar em suas penas. Né? Ao passo que, né, para reparar por aqueles que vêm para vos ofender. Vem para lhe dar o beijo de Judas, vem para lhe crucificar, né, te flagelar. Né, vem para te insultar, né, diante acontecimentos da vida dele, em que ele diz: onde está Deus? Cadê Deus? Né, não conhecendo, não aderindo ao propósito de Deus, né, aceitando que determinadas situações foi até um propósito de Deus. Né? Não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Ah, mas Deus, em sua bondade e misericórdia, cuja qual eu aprendi e cresci ouvindo, ele não teria, né,
esse ato de maldade para comigo, né? Não, pelo contrário, não de maldade, mas de verdadeira bondade, né? Para o bem da sua salvação e dos demais, porque estava-se tão apegado a tal coisa que esta tal coisa tomou o lugar que era de Deus. E isso jamais, né, como ele disse, né, daqueles que roubam a estima que é minha, que esta atitude prejudica a alma de um e de outro, né? O que tem esse apego e o que é apegado pelo outro. Mas enfim, não foram talvez desabafos de amor, transfusões de vida de um no outro, o que fazíamos com tudo o que te manifestava de meu querer divino, e que enquanto falava servia para entreter-nos e para formar a mais doce e agradável companhia? Né? Uma alma que vive em minha divina vontade é tudo para mim. Suplanta-me ao mutismo de minhas obras. Suplanta-me ao mutismo de minhas obras. Ou seja, ela é a voz das obras muda de Jesus, né? Dá a ele a correspondência, a fala, a gratidão, né? Que traduz em palavra todo o bem da criação, entende? Uma alma que vive em minha divina vontade é tudo para mim, suplanta-me ao modismo de minhas obras. Ela me fala por tudo, me faz feliz, e eu não me sinto só. E tendo a quem dar o grande dom de minha palavra, não fica mais o Jesus mudo, que não tem a quem dizer uma palavra, e que se quero falar, se não está o meu fiat, não sou entendido. Mas o Jesus que fala e que tem a sua companhia é a hóstia viva, as hóstias vivas que devemos ser, o sacrário vivo, onde Jesus não tem que estar lá no sacrário, nas espécies do pão e do vinho, né, sozinho, no frio, no escuro, né, mas possa estar continuamente nos nossos corações, vivos, aquecido e tendo toda a atenção e correspondência, ao passo de Ele viver em nós, realizar seus atos em nós e através de nós. Mais uma vez, como disse lá no trecho, que ele disse, né, ao Pai, que ele está no céu, mas que tem outros Jesus na terra, tais hóstias vivas, que corresponde a ele, que é a voz dele, o olhar dele, os ouvidos dele, as mãos, os pés dele, todo ele, a viver para ele a companhia perene, contínua a ele. Depois minha pobre e pequena mente continuava se perdendo no Fiat Divino, diz Luísa, e meu amável Jesus acrescentou: minha filha, minha divina vontade simplifica a criatura, a esvazia tanto de tudo que a ela não pertence, que não fica outra coisa do ser humano que um complexo de simplicidade. Simples o olhar, a palavra, os modos, os passos,
Nela, como dentro de um espelho, se vê o selo da simplicidade divina. Por isso, quando o meu querer divino reinar sobre a terra, não existirá mais o fingimento, a mentira, que se pode chamar princípio de todo mal, enquanto a simplicidade, como princípio de todo verdadeiro bem, será a característica que mostrará que aqui reina a divina vontade, não a vontade humana. Né? Não a mentira que é dita para satisfazer o ego da outra pessoa. Não a mentira que é dita para manter a falsa paz entre as pessoas. Né? Como está sendo dito, o princípio de todo mal. Né? Como diz São João, aquele que mente é do diabo. Então cria-se brechas aí, né? A sua vontade humana, que é a chave do inferno, para ter, né, esses vazios do amor, esse esse lugar que o sol não ilumina. Né? O sol nasce para todos, mas quem se beneficia dos seus benéficos, dos seus bens, né? Dos seus benefícios, aquele que se expõe ao sol, aquele que sai, que vai até ele, né? E com gratidão, não só com palavras, mas também com atitude, né? Colhe, vive os seus benefícios. Agora você deve saber que é tanto o nosso amor por quem se faz dominar pelo nosso Filho Divino, que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo e depois passa nela. E como sua vontade e nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes o queremos. Quem se faz dominar por nosso Filho Divino, que tudo o que queremos que faça a criatura vem formado primeiro em Deus mesmo, como, né, Jesus, né, que antes de soprar o seu sopro de vida em Adão, Jesus entrou e fez, né, os atos, os movimentos. E não só isso, ele depois, né, em sua encarnação, veio e divinizou todos os atos humanos. 30 anos de sua vida passou divinizando os atos humanos. Ele, os atos humanos masculinos e a Virgem Maria, sua mãe, os atos femininos. Tudo foi feito primeiro por ele e depois passa nela a criatura. E como sua vontade e a nossa é uma, tem-no como ato seu e repete-o quantas vezes o queremos. Então, quem vive em nosso querer divino é a portadora de nossas obras, a copiadora e a repetidora contínua delas. Com o olho de luz que possui, dado por meu querer, olha fixamente em seu Criador para ver o que está fazendo, para absorvê-lo em si, para dizer-lhe: não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. Porque vê o vazio que há nesses atos externos, fora, que está fora, dessa vida divina, que ou seja, os vícios, os pecados,
o amor próprio, o fazer para satisfazer a si, a sua vontade, mas não quer estar em contínua aqui, na comunicação com Ele, a observá-lo, a conhecê-lo, a fim de repetir os atos dele, a vida dele. Não quero fazer outra coisa senão o que faz Sua Majestade adorável. E nós nos sentimos duplamente felizes, porque essa criatura dá correspondência a Ele, o ama com o amor dele e sente a felicidade dele, e com isso dá a Ele esta mesma felicidade, tornando-o feliz duplamente, porque é Ele mesmo quem vive nas criaturas. E aqui, nesta circunstância, a criatura com esta total consciência, conhecimento que ela mesma, por si mesma, é um nada, mas que tudo nela é Ele, é a vida dele, é a vida dele em nós. Nos sentimos duplamente felizes, não porque não sejamos felizes sem a criatura, porque em nós a felicidade é natural, a natureza, mas porque vemos a criatura feliz, verdadeiramente feliz, que em virtude de nosso querer se aproxima de nossa semelhança, ama com o nosso amor e glorifica-nos com as nossas próprias obras. Sentimos que a potência criadora de nosso Fiat nos reproduz e forma nossa vida e nossas obras na criatura. É o que ele diz, né? Ó Pai, estou glorioso no céu, mas há na terra outros Cristos vivendo a minha vida, fazendo os meus atos, chorando o meu choro, as minhas lágrimas, e fazendo as minhas orações, porque a criatura já não existe, é o próprio Cristo quem vive nela. Se tinha alguma, se tem uma vontade, está diluída na vontade divina, a ponto de querer uma só coisa, o mesmo que o divino querer quer. Não há mais atritos, né? Oposições, e nem aquela atitude de fazer arrastado, de fazer por obrigação, de fazer por um certo interesse, mas unicamente por conhecer a verdade, o propósito de Deus, o propósito divino, a necessidade, o quão Ele quer fazer feliz a criatura, e não uma felicidade humana, material, mas a própria felicidade plena, eterna, que é a dele. Tanto a necessidade do avanço no estudo, no conhecimento, a fim de que com consciência tome posse desta vida, tome posse deste dom divino, que nos leva a ser um com Ele, assim como Nossa Senhora o foi, assim como Jesus o é, e nós, na nossa condição de criatura, o ser um com Deus, né, em atenção às verdades, à palavra dele. Não mais persuadidos da mentira de Satanás, de sermos como Deus. Não, mas sermos um com Ele, renunciando à nossa própria vontade, entregando-nos totalmente a Ele, a fim de
caminhar com os passos dele, falar com a voz, os conhecimentos dele, pensar com os conhecimentos, verdades dele, que assim de todo o nosso ser desapegarmos de nós mesmos. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.